Então não é sobre mim, é sobre todas as pessoas que trabalham em algo que não é bem visto pela sociedade. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei no telemarketing, porque na minha cabeça era rápido, fácil e tranquilo, muito errado. E aí eu trabalhei por muito tempo no call center, até que uma das empresas onde eu trabalhava faliu, e na falência da empresa eu acabei perdendo a casa onde eu morava. Quando eu fui morar com os meus filhos num daqueles cortiços ali na região do Tatuapé, a gente dividia um espaço com mais 40 pessoas e lá não tinha banheiro, não tinha uma pia, uma coisa pra gente, era tudo coletivo. E aí quando eu fui pra lá, muito rapidamente eu desenvolvi a síndrome do pânico e eu comecei a ter umas crises de ansiedade e depressão. E depois eu fui internada numa clínica psiquiátrica. Quando eu saí da clínica, eu pensei, cara, nunca mais eu vou voltar pro call center. E aí eu resolvi dormir na casa de uma amiga pra gente conversar, falar merda, mas eu sou meio enjoadinha. E aí na casa da minha amiga tava meio zona, assim, a gente foi conversando e eu fui limpando. Eu terminei de limpar a casa dela e ela falou assim, você se ofende se eu te pagar? E aí ela me deu tipo R$150. Não é nem um pouco ofensivo porque eu tinha R$1 no banco. E aí eu passei a noite pensando naquilo. Falei, cara, se todos os dias eu ganho 150 pau, nunca mais eu vou atender telefone na minha vida. E aí eu fui fazendo para outras amigas. De repente, já tinha ido na casa de várias pessoas e eu precisava divulgar aquilo para os outros, porque eu realmente queria ter mais clientes e queria, de fato, trabalhar fazendo faxina. E aí eu não sabia como fazer, mas falei, vou fazer um post lá no meu Facebook. Quando eu fui olhar, tem vários grupos de meninas que oferecem serviços na internet, que todo mundo fala de um jeito muito triste. Eu tô fazendo faxina porque eu não tenho outra opção. E aí eu resolvi que eu ia anunciar de outra forma. Então eu usei cartazes dos filmes e das séries que eu gosto, fiz umas montagens, então era a minha cara no lugar da cara da Uma Thurman, no Kill Bill, a minha cara no lugar da Piper, do Orange is the New Black, de Star Wars, de Dr. House. E nos textos eu sempre deixava muito claro, assim, de que esse é o meu trabalho, por quê? Porque eu sou boa nisso e porque eu gosto do que eu faço. O post foi extremamente compartilhado. E aí eu percebi que aquela repercussão toda me dava espaço para contar um pouco de como era o meu trabalho usando a internet outra vez. E aí eu criei a página do Faxina Boa para contar do meu trabalho e do meu dia a dia. E aí eu comecei a escrever pequenas crônicas das coisas divertidas, das coisas horrorosas, sempre usando do humor, porque, sei lá, né, de difícil já basta a vida, eu sempre conto de um jeito engraçado. Às vezes é uma situação muito bosta, mas eu conto rindo, assim. É muito comum a pessoa pensar, se ela tá fazendo isso é porque ela não tem capacidade de fazer outra coisa. Então eu percebo que as pessoas até se ofendem quando eu demonstro que não, eu faço isso porque eu gosto e que eu tenho um conhecimento sobre várias coisas. As pessoas, elas assumem que você é burra porque você trabalha num serviço doméstico. E aí, sei lá, se eu conversar sobre filosofia, se eu conversar sobre economia, se eu conversar sobre a situação política, se eu falar pra pessoa que eu falo duas línguas, a pessoa fica meio assim, ela acha estranho e ela fala, então por que você faz isso? Porque é o meu trabalho, porque eu gosto, porque ele sustenta a minha família. Então, sim, as pessoas veem isso. Já teve a situação do cara que no prédio ele veio conversar comigo, todo assim. E eu falei que... Ele perguntou qual andar eu morava. E aí eu falei, eu não moro aqui, eu só vim trabalhar, eu sou faxineira. E aí ele começou a rir e falou, mas você tá falando isso pra me zoar. E aí eu fiquei meio assim, por quê? Ele falou, você não tem cara de faxineira, né? E aí eu falei, não sei o que é a cara de faxineira, mas eu sou faxineira sim e você está envergonhado porque você chavecou uma faxineira. E aí o cara não sabia mais onde colocava a cara, e ele ficou muito sem graça e desceu e
sei lá, ele correu como se não houvesse amanhã. Assim. E então é isso, as pessoas realmente, elas veem como uma pessoa inferior, tanto que a gente não tem nome, né? É a tia que limpa. Cara, eu acho que não existe subemprego a partir do momento que você está fazendo uma coisa que outra pessoa não consegue fazer. E aí não é porque ela não sabe, não é porque ela pode não querer, ela pode não ter tempo, ela pode não gostar, ou ela pode não saber mesmo. E tem muita gente que não sabe, e eu não soube por muito tempo. Então, cara, se um cara dirige o ônibus e você precisa andar de ônibus, você não precisa, não deve e não pode achar que esse cara é inferior a você. Ele está prestando um serviço que você precisa. E essa pessoa é a sua manicure, o cara que serve a sua bebida na balada, é a pessoa que tira as fotos do seu casamento. São todas pessoas que prestam serviços e todas elas são maravilhosas. E às vezes as pessoas se acham muito. Ah, porque eu sou um publicitário, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um prestador de serviço também, cara. Então não tem por que você achar que um emprego é melhor que o outro. Aí eu acho que no dia que uma menina falou pra mim que a família dela dizia que ela era a única que tinha dado errado da família porque ela era faxineira. E essa menina me escreveu dizendo que quando ela me vê, ela se sente representada e ela se sente feliz. Porque ela acha que as conquistas que eu tenho, indiretamente são conquistas dela também. E quando alguém me diz que passou a tratar melhor as pessoas depois de ler os meus relatos, aí eu começo a dar importância pro que eu faço e começo a ver que alguém tem que falar. Alguém tem que falar que a gente trabalha não só pela grana, mas a gente está causando o bem-estar. Eu estou trazendo o bem-estar para uma pessoa. Ela vai chegar na casa dela e vai encontrar a casa dela limpa, ela vai ficar feliz, ela vai ter tempo para ela mesma, ela vai ter tempo para fazer outras coisas. É um ganha-ganha, porque eu me sinto feliz, essa pessoa se sente feliz. E eu acho que é muito necessário que a gente fale disso. Eu acho que o Faxina Boa, quando eu paro para pensar nele, ele não é sobre mim. Ele é sobre uma galera que faz um trampo que não é bem visto pela sociedade. É super necessário e ainda assim não é bem visto. E ele é importante para trazer uma visibilidade que a gente nunca teve. Então não é sobre mim, é sobre todas as pessoas que trabalham em algo que não é bem visto pela sociedade.